Quando foi que, na espiritualidade, o senhor encontrou com aquele que tomou o seu reinado? Quando ele estava prestes a viver a mesma coisa que eu. Caramba, sempre tem alguém que é mais forte que a gente, né? O mal sempre encontra um trouxa para fazer de rei, e depois ele sempre encontra um outro trouxa para tomar o lugar desse trouxa. Segredo do... A única coisa que perpetua no mundo, seu moço, é o bem. O mal sempre vai precisar de substituto. Eu prefiro deixar que cada um, por si só, conclua o que vai fazer de diferente na sua vida a partir de hoje, vendo tudo que eu tive, tudo que eu vivi, as consequências que eu colhi, para onde eu estou. Para que cada um faça a sua própria decisão. Porque quando a tua moral é o teu guia, você não pode colocar a culpa em ninguém. Muito bem. Então, vamos dizer, morreu hoje. Quem veio buscar o senhor foi aquele espírito denso ou um enviado dele ou nada a ver? Um enviado dele. Depois eu encontrei com mais 3 espíritos, onde um era esse espírito. Ele era o que se apresentava mais bonito, porém apático. O outro era um espírito de imagem grotesca, e o terceiro ficava ao fundo dos dois e nunca mostrava o seu rosto. Assim que eu desencarnei, eles me levaram ao encontro desses 3. Muito bom. E qual foi a conversa ali? Seu moço, primeiro espírito, ele me mostrou tudo que eu poderia ter. O segundo, me mostrou as consequências que eu colheria se eu fosse fraco. E o terceiro, que era esse que se apresentava ao fundo, só me fez uma pergunta, que é: você se sente poderoso o suficiente para fazer o que precisa ser feito? Essa foi a única pergunta que ele me fez. E o que precisava ser feito? Coisas muito piores do que só sacrificar o seu primogênito. Muito pior. E então o senhor conseguiu fazer, responder à altura das expectativas iniciais e assim foi lhe sendo dado mais poder? De acordo com que eu abri a mão, cada princípio que eu deixava de lado, mais poder eu recebia. Cada coisa que ainda pudesse me doer ou dar chances do bem, conseguir acessar meu coração, quanto mais eu enterrava isso, mais poder eu tinha. Claro, e dessa forma foi se concretizando, estabelecendo o que a gente entende como seu reinado. Bem, se aumenta a mão de obra, quantidade de escravos encarregados, matéria-prima mais valiosa. Ninguém respeita um castelo de madeira, né, seu? Realmente.
Além de estar num lugar imponente, quem eram seus escravos? Normalmente aqueles que desencarnavam e não queriam aceitá-los, os arrogantes, os ignorantes e os soberbos. Então, a grande maioria que compõe o meu reino. Claro que sim. E o que acontecia com quem era escravo, mas se rebelava ou dizia, não vou ser escravo seu, nada. Não quero. Meu moço, quantos negros que você achava que queriam ser escravos quando foram dominados pelos seus senhores? Claro, eles passavam pela chibata, e ali passavam pelo quê? Manipulação e excesso de perturbação mental. Aí a gente colocava eles num loop infinito de perturbação, até que eles não conseguissem mais lidar com aquela perturbação. Isso pode se associar à pior dor física excruciante que um ser não encarnado pode ter? A perturbação mental, Essa que o senhor aplicava neles. se era pior do que a física, Isso, da pior e mais excruciante dor física que um ser humano pode ter. com toda certeza, seu moço. Além disso, ainda tinham as punições físicas, porque eram espíritos densos e apegados ao corpo, né? Alguns que se rebelam são aqueles que sustentam passar pela dor física, porque conseguem controlar os seus pensamentos. Aqueles que estão perturbados, a gente pode fazer com que sintam dor, mesmo que não estejam sendo acometidos a um ato que, de fato, dilacere o corpo dele. A dor física passa, né, seu moço? Perturbação mental, não. Realmente. É loop infinito. Perturbação atrás de perturbação, atrás de perturbação. Vó Maria Conga contou certa vez que, por pensar muito em uma pessoa que conheceu na mãe escravidão, que estava num lugar bastante profundo, aonde a luz não tinha acesso, por um pacto feito entre luz e treva. Daí, só que ela pensou tanto naquilo, e o pai José falou, abandona isso, entrega para força maior, e ela ficou encasquetada com aquilo, até que ela caiu naquele reinado. E ela ficou presa, como se a gente entende presa, preso nas mãos, assim, mão aberta, e ela falou, eu não posso olhar para a cara dele para poder manter, para os olhos dele, para poder manter a minha cordura aqui. E ele falou assim, eu vou diminuir a sua luz com o tempo, e jogava dardo negativo nela. Já aconteceu de algum ser da luz cair no seu reinado? Já, seu moço, mas, como eu te disse, eu tinha um relacionamento muito bom com os amigos da luz, por causa do meu guardião. Quando esses apareciam por baixa frequência no meu reinado, eu alertava os guardiões da luz e dizia que havia um deles perdido aqui, para levar embora. Fechava as portas do meu reino. Se eles fossem encontrados por
que os ditadores antes que o bem chegasse. Não era responsabilidade minha. Mas eu nunca fiz questão de atacar diretamente o bem. Agora, fala um pouco daquele arqui-inimigo seu. Sim. O que você quer saber sobre ele? Quando começou sua interação com ele? Durante a encarnação ou depois? Seu moço, depois de encarnado, o próprio rei, por muito tempo, eu desconhecia a existência dele. Até que o mal grotesco chegou ao meu reino e disse que tinha alguém procurando nosso, até então, mago, que não mostrava o seu rosto, para selar um acordo com ele. Ele estava disposto a fazer o que era necessário para ter um reino maior do que o meu ou tomá-lo. Foi aí que eu descobri a existência dele e onde começou a nossa guerra, vamos assim dizer. Claro, então, se eu entendi bem, depois de desencarnado, né? Sim, Claro. Então, primeira vez que o senhor ficou sabendo dele foi através de quem? Ou ele já mandou uns ataques aí, mandou um mensageiro? através do mal grotesco. Não tinham 3 senhores? Sim, aquele que não falava. O mal apático, que era o bonito. Ah, realmente. Tinha o grotesco, que era o feio. E tinha o outro, que nunca mostrava o seu rosto. O mal grotesco, que era esse espírito de aparência bem horrível, foi quem me trouxe o recado. Ah, não, claro, não é o que não falava, é o que não mostrava o rosto, mas foi o grotesco que trouxe o recado. E o que que ele falou? Ele falou, ó, tem alguém aí fazendo um acordo e ele parece gente boa no meu ponto de ver, mais forte que você, vamos ver qual que é, ou o que que ele falou. Não, ele falou exatamente isso que eu te passei. Chegou até lá, falou comigo, existia alguém, estava disposto a fazer o que precisava para dominar o meu reino ou ter um reino maior do que o meu. E aí ele começou a batalha de ego. Foi onde eu comecei a ter consciência da existência dele. Que consciência o senhor teve da existência dele? Procurou saber, imagino. Sim, primeiro mandei os nossos encarregados, os nossos generais, rondar o reino, ver quem era, o que fazia. Fui questionar o mago pelo qual eu fiz o acordo. E ele me deu mais uma única resposta, que foi: você acredita mesmo que é só você que deseja o poder? Esteja disposto a pagar o preço agora para mantê-lo também. E assim a gente começou. Ele mandava recado, eu mandava os meus. E aí começou de fato a conquista de território, onde ele tentava dominar pontos fora do meu castelo, porque no reinado a gente tem o lado que é o nosso lado de proteção e tem todos os campos de uma forma geográfica
todos os estados, bairros, cidades que a gente domina, né? E aí ele começou a tentar dominar alguns territórios meus. E eu, em contrapartida, atacava os dele. E aí foi indo nessa saga. O senhor manteve o mesmo nome de encarnado? Após desencarnar, eu recebi um nome de batismo. Batismo, para que vocês compreendam, né? Recebi um nome de bruxo e não usava o meu nome de encarnado. Pode-se saber qual era o nome de encarnado e depois qual era esse nome de batismo? Não se pode. Claro. E imagino que do outro, sim se pode. Qual? Salazar. Ah, Mago Salazar, o outro. E Eita. E ele botava muito medo no senhor? não, Por que não? porque eu era poderoso, né? Oh, boa. Eu era quem fazia medo. A arrogância e a soberba te tiram o medo e a prudência, né, seu moço? O que o senhor acha que fez que ele chegasse ao ponto de eh, conquistar de uma maneira que quase captura o senhor? Que eu não fiz, né, seu moço? Eu fui soberbo e não fui prudente, né? Meu próprio poder e a arrogância foi quem me cegou. Então, o senhor pode contar, primeiro, o senhor teve o reinado durante 150 anos. A partir de que momento ele entrou nessa história? Após os 50 finais, após 100 anos de reinado. Boa. Então, essa batalha durou 50 anos. Sim. E ele capturava pessoas do seu grupo, o senhor capturava pessoas do grupo dele, como era? Sim. Certo. Ambos. E o seu álibi, ou por assim dizer, o senhor tinha uma carta na manga, aparentemente, que era a sua boa relação com a luz. Na verdade, seu moço, não era uma carta na manga, porque eu nunca contei com ela, né? Entendi. O senhor já falou, né? O senhor não foi prudente, mas o que o senhor não fez para gerar esse estado de imprudência? Eu não acreditei Claro. que um dia existiria alguém disposto a fazer o que eu fiz para ter o que eu tenho. Boa. E naquele último dia que o senhor estava, como é que foi aquele dia especificamente? O senhor deve ter ficado Seu muito, muito bravo, hein? o sentimento que eu tive não foi de Ódio. braveza. O sentimento que eu tive foi de impotência. Eu me senti burro.
Isso foi o que me incomodou. Eu senti que havia alguém que tinha pensado de forma mais inteligente e calculada do que eu. Naquele dia eu concluí que o mal não é fiel a ninguém, que eu não precisava me submeter à soberba de ser capturado para ser fiel ao mal que não foi fiel a mim. Como que foi no momento que manifestou, quem manifestou da luz no seu reinado? Um amigo, um grande amigo, no plano espiritual, a gente teve a oportunidade de encarnar junto. Foi ele quem apareceu para mim, para me estender a mão mais uma vez. Meu guardião. Ou seja, numa vida anterior à última, o senhor viveu com ele e na última ele era seu guardião. Não um guardião primário, mas alguém que quis, pela sua bondade, olhar por mim. Pela amizade que a gente construiu. Em que vida vocês viveram juntos? Essa é a história para outra conversa também. Beleza, mas antes da última vida. Sim, Tá antes certo. dessa história que eu te narro. Claro, claro. E ele, que hierarquia chegou na espiritualidade? Se eu te confessar que a humildade desse espírito ela é tão grande que eu até hoje duvido de onde ele realmente está. Eu acho que ele se faz sempre muito menor do que ele é. Tenho essa impressão. Mas ele trabalha na falange de algum Exu? Não, Entendi. ele não trabalha na falange de Exu. É um cavaleiro da luz, Sim, que trabalha nas trevas. ele não é associado a religiões terrenas. Ele não está nessas falanges denominadas nas religiões terrenas. Beleza, ele manifestou lá com a mesma cara, mesma roupinha que tinha naquela encarnação, e aí você lembrou dele. Você falou, cara, o que você quer aqui? Como é que foi? Quando o meu inimigo ele começou a acessar o castelo, né? Comecei a ficar preocupado. E aí comecei a tomar uma sequência de decisões irracionais, né? Por ver o reino ruindo e a chance de ser capturado. E ele falou poucas palavras. Quando eu realmente vi que eu tinha perdido, chegou até mim e apareceu ao meu lado. Eu estava sentado no meu trono e me chamou pelo meu nome, não pelo meu nome de bruxo, mas pelo meu nome pelo qual ele me conheceu.
Ele disse que eu tinha duas opções. A de ser capturado e o restante da história eu já sabia. Ou de confiar nele, que ele tinha algo para mim, mas que eu tinha que decidir antes de abrirem a última porta para acessar o meu saguão. A única opção que eu tive foi responder que eu confiava nele, né? Muito bom. A partir desse momento, o que que ele fez? Ele ajudou o senhor a mudar daquela vibração e se tornar invisível? Ou levou o senhor para outro lugar já? Me levou para outro lugar. Levou para um lugar mais alto, onde eu conseguia ver tudo o que estava acontecendo de forma, um plano mais elevado, como se eu estivesse olhando do céu para o que estava acontecendo lá embaixo, no meu reino. E lá eu vi as conversações, reconheci todos que me traíram, vi como que tinha sido arquitetado todo o plano. Foi isso que ele me mostrou. O mago Salazar se tornou o rei e escravizou todo mundo. Ele já era rei, né? Só aumentou seu reinado. Entendi. E daí ele ficou reinando lá por mais quanto tempo? Vou te confessar que eu não tive acesso a tempo. Eu, de fato, não sei quanto tempo ele ficou lá. Como eu te disse, quando você acessa determinado plano, a noção de tempo ela começa a ser insignificante. Porque o tempo é uma vaidade, né? O tempo é uma vaidade. O tempo serve para que você use ele como título de poder, conhecimento, experiência. Então, o tempo é uma vaidade. Claro que sim. Então, seu Tranca-Ruas, quando a gente fala se voltasse no tempo, o senhor faria algo diferente, a gente entende que, tendo a mesma cabeça, faria a mesma coisa. Mas, com a cabeça que o senhor tem hoje, depois de ver todas essas estratégias que ele bolou, que ele construiu, que ele colocou em prática, o que que o senhor modificaria como rei naquele tempo? O senhor já falou, né? Eu não subestimaria mais o poder dele. Como eu disse, Samuels, eu não quero dizer o que eu faria de diferente. Claro. Eu disser, estou dando oportunidade das pessoas negligenciarem ou ignorarem ou fingirem que não existe o mal dentro delas. Eu prefiro deixar que cada um, por si só, conclua o que vai fazer de diferente na sua vida a partir de hoje, dando tudo que eu tive, tudo que eu vivi, as consequências que eu colhi, para onde eu estou. Para que cada um faça a sua própria decisão, porque quando a tua moral é o teu guia, você não pode colocar a culpa em ninguém. E o que que determinou depois que o senhor entraria na falange de Tranca-Ruas? Primeiro, tipo de conhecimento que eu tinha, tipo de experiência que eu vivi, seria algo útil para os trabalhos da falange sobre Tranca-Ruas. E eu tive a opção de
seguir na falange de seu Tranca-Ruas ou reencarnar novamente. E eu preferi seguir na falange de seu Tranca-Ruas. Se o senhor fosse reencarnar novamente, o gênero de provas e expiações estariam relacionadas ou relacionados com tudo o que o senhor fez para os outros? Seu moço, existe um tabu muito grande sobre a encarnação, né? Como acontece, como é planejado, né? A minha opção como encarnado, seu moço, foi me dito o seguinte: não saberá nada sobre o que vai viver. Porém, terá desafios gigantescos que não lhe serão revelados. Essa foi a minha proposta de encarnação. Ou seja, eu não sei nenhuma informação do que eu viveria como encarnado. E como eu já tinha uma experiência com o desconhecido, eu preferi ficar por aqui. Fica a impressão de que quando uma pessoa faz uma plantação desregrada, tudo que ela fez fica escrito no seu perispírito, dentro da densidade matéria. Ela sai da matéria, o tempo que ela passa no astral, aquilo pode ser trabalhado na forma que os senhores Exus ou os trabalhadores estão fazendo, para que, quando reencarne, esse peso fique menor. É um raciocínio mais ou menos que acertado? Depende muito. Eu, por exemplo, não tenho plano de reencarnação nessa materialidade. De forma alguma. Eu não voltarei a reencarnar na Terra, dependendo de qual seja o momento em que o planeta esteja vivendo. Entendi. Não quer dizer que tudo que foi plantado, as colheitas não chegarão, ou seja, a responsabilidade existe sobre tudo que foi feito. Existe, mas não necessariamente você tem que pagar por isso na encarnação. Entendi, claro. Pode pagar trabalhando como Exu. Também. Seu Tranca-Ruas, Exu, mas qualquer outra categoria disso. seu Tranca-Ruas, no mundo astral hoje, qual é o seu objetivo? Servir a tudo aquilo que me for confiado, da maneira em que eu possa dedicar o máximo do meu potencial e da minha energia. Fazer para o bem com a mesma intensidade de tudo que eu fiz para o mal. A gente está chegando aqui perto dos 10 minutos finais desses nossos 2 diálogos. Eu quero pedir ao senhor que a gente falasse um pouco mais depois do seu encontro com esse mago, como o que pudesse ser falado, e daí, numa outra oportunidade, se a espiritualidade permitir e ele puder, e aí trabalhar também na mediunidade do seu aparelho, para que ele possa se manifestar e contar um pouco da versão dele. Seria possível? Numa outra oportunidade. Você fala
do espírito que hoje trabalha comigo aqui. Isso, é isso que eu quero falar com o senhor também, para falar para a gente o que aconteceu com ele, como ele conheceu o senhor, ou como que depois de resgatado vocês voltaram a se falar. Falar um pouco sobre esse tema esses últimos 10 minutos, mas sim, sim, senhor. Ver se pode, como dizer, criar a afinidade dele com o aparelho do seu médium para que ele possa vir nessa roupagem de Mago Salazar. No caso, você está falando do malandro, né? Então, vamos falar sobre isso, malandro, porque quem está ouvindo não faz ideia. Então, vamos voltar um pouco. Quando foi que, na espiritualidade, o senhor encontrou com aquele que tomou o seu reinado? Quando ele estava prestes a viver a mesma coisa que eu. Caramba, sempre tem alguém que é mais forte que a gente, né? O mal sempre encontra um trouxa para fazer de rei e depois ele sempre encontra um outro trouxa para tomar o lugar desse trouxa. Segredo do... A única coisa que perpetua no mundo, seu moço, é o bem. O mal sempre vai precisar de substituto. Pode-se dizer que o mal sempre vai ter que encarar, claro, cair, encarar. Pode-se dizer que o mal vai ter que estar, cedo ou tarde, encarar, tem encontro marcado com a decepção? Claro, é a única certeza que quem está no mal pode ter. E ter que recomeçar. Não necessariamente recomeçar, mas mudar o seu trajeto. Pode ser considerado como um recomeço, mas não é bem assim um recomeço. Uma nova jornada. E como foi, no caso, o dia fatídico em que o senhor apareceu para ele? Como é, seu moço? Não ouvi. E como foi, no caso, aquele dia fatídico em que o senhor apareceu para ele? Ele estava prestes a passar exatamente o que eu passei. A diferença é que eu não apareci como meu amigo apareceu para mim. Eu entrei pela porta da frente da sala principal, fechei a porta. Ele olhou para mim e disse: "É você?" Aí eu disse: "Sim, sou eu." Porém, ele achou que era eu quem estava derrubando ele novamente, que todos os anos que eu fiquei sumido foi para tomar o meu reinado de volta. E assim que eu cheguei próximo dele, eu contei para ele exatamente o que aconteceu e disse que ele poderia viver o mesmo que eu. E antes disso acontecer, eu estava prestes a finalizar, falar de uma forma que vocês compreendam a minha conclusão, para que eu pudesse, de fato, atuar na falange de seu Tracaús. E me foi dada a escolha, pelo meu guia, de deixar Salazar ser aprisionado ou de dar a ele a oportunidade que eu tive. E aí foi quando eu decidi dar a ele a mesma oportunidade que eu tive. Em que momento ele acreditou
que o senhor tinha uma opção que para ele era viável? Ele não acreditou. Porém, eu, naquele momento, disse para ele que ele teria em torno de algum tempo para que ele pudesse pensar. Daí foi aberto uma espécie de portal na frente dele, e dali eu sumi. Nesse portal ele tinha duas visões. Uma de quem realmente estava dominando, querendo destruir ele, e na outra eu estava sentado numa sala, aguardando ele tomar a decisão e simplesmente dar o passo que ele queria viver. E aí ele tomou a decisão de dar o passo e foi transportado para onde eu estava. Muito bom. E daí ele foi apresentado as opções e uma delas era entrar na falange de Exu. Uma delas era me ajudar. Ainda não tinha sido pré-determinado em qual falange ele iria trabalhar. E aí, durante o trajeto, é que foi apresentada a ele a falange do Zé Peninta. Uau! Entendi. E aí ele aceitou e hoje ele está nessa falange. Sim, atuando diretamente com a gente aqui dentro dos nossos trabalhos. Entendi. Está naquela falange mais esquerda, né? Zé Pilintra das Almas, né? Sim. Claro. Uau! Muito bom. Tá certo. E depois vocês conversaram amigavelmente em algum momento? Ou a partir que momento quebrou o gelo ali? Dizer, vamos ser amigos, vá. Não existiu essa resistência da minha parte. Eu já tinha passado por todo o processo de regeneração para que eu pudesse estar atuando na falange de seu Tranca-Luz. E ele, com o tempo, foi sendo apresentado. O meu trabalho foi ter ficado ao lado dele com humildade. E os meus guias me disseram que, se eu quisesse, de fato, tê-lo a serviço do bem, eu teria que viver todo o processo junto com ele novamente, como se eu tivesse começando do zero e não soubesse nada do que eu ia saber. E aí eu acompanhei ele nessa jornada. O senhor não acha que foi uma atitude nobre para quem em menos de 300 anos estava assassinando bebês recém-nascidos? Seu moço, eu vejo que todo o contexto da nossa história, para fazer sentido, ele tem que ser trazido nessa perspectiva da materialidade, né? Então, Sim, senhor. pensa por si só. Quantos anos você tem? Entendi, é o que o senhor falou. O tempo do outro lado é diferente do daqui. Cada vez que a gente fizer essa associação, comparando com o tempo daqui, vamos incorrer em erro de cálculo. E não só isso. Se a gente for pegar uma visão 100% materialista, vamos pegar uma pessoa que tenha... Você quer viver até quantos anos, seu moço?
Até Até. quanto tempo pode achar necessário? Não. Quanto tempo que você Não, acha que você põe, põe aí uns. Agora com a inteligência artificial, uns 200 anos. Acho que não vai mais existir falha de órgão, entendeu? Muito bom. E aí, seu moço? Vamos pegar uma pessoa hoje que tenha 80 anos de idade. Quantas coisas essa pessoa já não conseguiu pelo tempo que estava vivo, aquele que se dedicou a trabalhar sua reforma íntima? É verdade, às vezes acontece uma coisa, você já incorpora outra forma de visão de mundo por uma coisa que aconteceu. Então, Agora se imagina encarnado 300 anos direto, podendo passar por essas experiências de se reformar e de ser melhor. claro que sim. 40 anos, você estava sacrificando bebês. Com 200, você já se reformou totalmente e já está vivendo numa frequência totalmente diferente. Claro, e vale lembrar que em 7 anos, uma pessoa que não tinha profissão nenhuma já pode ser um médico. Exatamente. Muito bom. Então, o tempo é o que determina o crescimento, seu moço, é a dedicação e o esforço. Sim, mas a minha pergunta também ia mais no sentido de dizer assim, de onde saiu aquele ato de nobreza? Qual ato? Ah, de dizer assim, vou lá ajudar ele, vá, salvar ele. Seu moço, não foi um ato de nobreza. Isso foi um ato de dever daquele que quer fazer o bem. Isso não é ser nobre, seu moço. Você somente cumpriu o seu dever quando você decide fazer o bem. Claro, entendo. Todos nós, de certa forma, com alguma nuance, sentimos isso, né? Como no caso eu fazendo diálogo, ah, que nobre esse trabalho. Não, é só uma opção que é a mais natural, né? Para minha vibração presente. E então, eu gostei da sua resposta e faz a gente recordar que existe esse senso de dever, né? E o dever, seu moço, ele está associado em fazer tudo que pode com tudo que tem. Assim você não é obrigado a fazer nada acima do que você pode. E você tem a competência, a capacidade para poder cumprir com o seu dever, tendo as ferramentas que tem. Quem hoje se aproxima da magia, mas não tem certeza que é o caminho a seguir, e que pode estar ouvindo a história de um tranca-ruas, que conselho o senhor dá para essa ou essas pessoas? Magia negra, eu digo, né? De destruição. Seu moço, não existe um motivo para você aprender magia negra hoje. Só um motivo útil para saber como defender o bem. Só para isso. Hoje, os conhecimentos que eu tenho, eles só servem para que eu trabalhe em conhecimento em prol do bem. Porque para fazer o bem é preciso conhecer o mal. Mas se hoje existe alguém que busca conhecer o mal por sua própria vaidade, bel prazer e sensação de poder, saiba que em breve vai ter alguém no seu lugar.
Graças a Deus. Gostei muito de mais esse diálogo esclarecedor. Que mensagem final o senhor traz para as pessoas que nos acompanharam até esse ponto da sua história? Meu moço, se as pessoas de fato conseguirem entender somente que a soberba é quem derruba o homem e a humildade é quem o torna grande, já serviu de grande aprendizado tudo isso. Graças a Deus. Pergunta de bastidores. Como foi mesmo que a equipe do Diálogo com os Espíritos chegou até o senhor? Através do grande, né? O grande é o irmão do médium, o senhor fala, né? Isso. Mas e Através do depois? grande. E depois, entre os espíritos, houve conversa? Sim, claro. E imagino que precedeu o encontro material. Os guardiões sempre se aproximam de nós, né? Sim. E a única coisa, seu moço, que foi o start da conclusão desse trabalho, não foi de fato o contato da espiritualidade com a gente. Foi o nosso contato com o aparelho. Que foi dito a ele que, se em algum momento ele quisesse realizar esse trabalho pelo seu ego, pela sua vaidade, pelo reconhecimento, que não lhe seria permitido. Somente quando ele sentisse que no coração dele o serviço era para servir, lhe seria permitido e que nós estaríamos em comunhão para realizar esse diálogo. Graças a Deus. O resto fica para outro dia. Tô aprendendo. Harueixo. Como? Você aprende rápido. Aprendo rápido. Graças a Deus. Então, seu Tranca-Ruas, o senhor sente que será possível trabalhar na matéria ou o médium já incorpora esse espírito do Mago Salazar? O malandro já está acostumado a trabalhar com a gente. Ele opera no corpo mediúnico. Ah, pronto, entendi. E tem que haver alguma adaptação para que ele venha com aquela roupagem de Mago Salazar? Não. Pronto. Isso então, já está dentro dos conhecimentos dele. Ah, perfeito. Então, no próximo encontro, se for da vontade de Deus e ele quiser, vocês aí todos permitirem, vai ser uma satisfação e um estudo muito valioso para a gente, viu? E é permitido, sim, senhor. Coisa. Quando for a melhor ocasião para você. Que assim seja. A gente combina, então, marca o dia direitinho, porque eu sei que vocês têm muita atividade, né? Aí do outro lado. Graças a Deus. Seu Tranca-Ruas, para finalizar, qual é o ponto que o senhor mais gosta? Ponto de Exu? Sim. Da capa. O senhor sabe cantar? Seu Tranca-Ruas. Lá. Vamos, peraí. Sua capa escapa. Uma capa escapa. Seu Tranca-Ruas me cobre com a sua capa.
Sua capa cobre tudo, só não cobre a falsidade. Vocês cantavam de canto, né? Só não cobre a falsidade. Tá bom, valeu. Ruas me cobre com a sua capa. Quem tem sua capa escapa. Quem tem sua capa escapa. A sua capa é manto de caridade. Sua capa cobre tudo, só não cobre a falsidade. Sua capa cobre tudo, só não cobre a falsidade. Salve de Júlia, fala de Central. Uma pergunta que me faltou fazer, seu Tranca-Ruas. Uma pessoa pode estar ouvindo e vai falar assim, eu ouvi a história do Tranca-Ruas e não é essa. Não está incorporado. O que o senhor diria? Essa é a minha história, disse o Tranca-Rua das Almas. Tranca-Ruas não é um indivíduo, é uma falange. Assim como se você me contar a sua história como médico, não vai ser a mesma história de outro médico. Perfeito. Essa precisava esclarecer. Muito bem, muito obrigado por essa oportunidade de estudo e até a próxima. Que assim seja, que esse trabalho seu seja iluminado, que a humildade sempre prevaleça em seu coração. Conte com a gente para qualquer ser desse trabalho da luz. Que assim seja. Muito obrigado. Quais foram os poderes, por assim dizer, sobrenaturais aos quais o senhor teve acesso? Comunhão com os espíritos. Tê-los como conselheiros e que poderiam me ajudar a ter previsões do que poderiam não acontecer. O senhor, a gente pode dizer que escolheu aquilo ou um pouco que não tinha escolha, já que a ideia não era ter o poder, já que abriu a porta, vamos, mas a ideia era sair de uma condição que basicamente era pior que qualquer coisa. É uma boa na argumentação, né? Mas sempre a gente tem escolha. Então, a partir da magia, o senhor pôde voltar a ter um corpo funcional e, para além disso, não, o que eu quero dizer assim, para além da ambição do poder, o senhor pôde, através da magia, voltar a ter um corpo funcional e paranormalidades, correto? É isso. O senhor pode dizer algo sobre que tempo era, mais ou menos, e que lugar no mundo? Sim. Século XII. Espanha. Tá certo. Claro que sim. A habilidade única, capaz e necessária era aquela de compreender e se comunicar com os espíritos, correto? Sim. Quando o senhor se tornou substituto daquele seu mestre, o senhor passou a ter relação com aqueles espíritos que o seu mestre tinha, ou como é, ele tinha um pacto com aqueles espíritos e transferiu o pacto para o senhor, ou como é que foi? Exatamente isso. Quando foi que, na espiritualidade, o senhor encontrou com aquele que tomou o seu reinado? Quando ele estava prestes a viver a mesma coisa que eu.
Caramba, sempre tem alguém que é mais forte que a gente, né? O mal sempre encontra um trouxa para fazer de rei, e depois ele sempre encontra um outro trouxa para tomar o lugar desse trouxa. Segredo. A única coisa que perpetua no mundo, senhores, é o bem. O mal sempre vai precisar de substituto. Eu prefiro deixar que cada um, por si só, conclua o que vai fazer de diferente na sua vida a partir de hoje, vendo tudo que eu tive, tudo que eu vivi, as consequências que eu colhi, para onde eu estou. Para que cada um faça a sua própria decisão. Porque quando a tua moral é o teu guia, você não pode colocar a culpa em ninguém.